Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH. Neste finalzinho de tarde, na verdade eu estou como sempre gravando o vídeo logo pela manhã cedo aqui no Parque da Cidadania em Teresina, um local muito agradável. E o dia de hoje, 6 de agosto, é o dia em que se comemora o Dia do Trabalhador em Educação. Você, meu amigo professor, minha amiga professora, você técnico e técnica em educação, você que está envolvido com a atividade educacional de uma forma geral, meus parabéns. É sobre isso que nós iremos conversar, como anda a educação no Brasil em tempos de pandemia. Eu sou o Paulo Henrique, sou biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. E dedico 32 anos da minha vida à educação piauiense e à educação brasileira. Nesse momento de pandemia, a educação, como tantas áreas, foi bastante afetada. Nós não tivemos a estruturação de um plano de contingenciamento, de enfrentamento para a educação, e até hoje a gente que trabalha com educação carece de estrutura e condições para realizar o trabalho em educação. Eu acredito que nesses 32 anos de atividade na área educacional que eu tenho, nunca eu trabalhei tanto como durante a pandemia. A gente teve que se readequar para o ensino remoto, a gente teve que aprender e desenvolver novas habilidades para operar ferramentas de comunicação pela internet, produzir aula, editar aula, tentar deixar as aulas o mais palatáveis possível para poder fazer o conteúdo chegar até os nossos estudantes, dominar ferramentas de interação nos fóruns de discussão das temáticas que estavam sendo trabalhadas, e tivemos que, para isso, inclusive, investir na aquisição de equipamentos, computador de qualidade, celular que permitisse gravar com qualidade, microfone de lapela para permitir um áudio de melhor qualidade, enfim, foram muitos desafios que nós conseguimos vencer. E agora, nesse momento da pandemia, em que se fala no retorno às aulas presenciais, nós temos outros grandes desafios a enfrentar. Ao retornar às aulas presenciais, a gente constata que nem todos os professores estão completamente imunizados. Eu, por exemplo, tomei a primeira dose e a segunda dose da vacina só será administrada no dia 2 de setembro, né? A gente constata que os ambientes escolares não estão adaptados. Você encontra álcool gel, você encontra em algumas situações um tapete sanitizante, mas você não encontra a adequação arquitetônica dos espaços escolares com a abertura de janelões para promover a ventilação natural, e isso é essencial. Esse é o novo normal e gestores públicos e privados devem compreender que a climatização nas salas de aula deverá estar suspensa. As salas de aula deverão estar abertas com janelões, portas abertas para permitir o fluxo. E aí nós temos um enorme desafio, porque na região norte e na região nordeste o calor é muito intenso e a climatização é uma forma de dar conforto ao estudante no momento da aula. Mas nós deveremos ter que abrir mão desse conforto, colocar ventiladores de teto para permitir uma melhor ventilação. Isso é muito importante e isso não está sendo feito. Aqui no Piauí, muitas salas de aula estão fechadas, não tem janelas para circulação de ar, e isso é muito preocupante porque torna o ambiente da sala de aula um ambiente extremamente propício à circulação do coronavírus, tá? O outro desafio na região sul, que faz muito frio, manter janelas abertas numa situação como essa, como irá funcionar? Então, esses desafios da adequação arquitetônica dos espaços escolares não foi ainda implementado ou encarado de frente pelas autoridades. Hoje mesmo, pela manhã, eu vi um depoimento, logo cedo, no rádio aqui em Teresina, do ministro da Saúde, o Dr. Marcelo Queiroga, dizendo que a volta às aulas já está completamente organizada pelo Ministério da Educação em parceria com o Ministério da Saúde. Ele falou de álcool gel, falou em vacina para professores que está em andamento, mas não falou na adequação dos espaços escolares. Gente, isso é muito importante. Eu tenho um filho de 4 anos de idade e eu decidi já qual a escola que eu vou levar o Antônio a partir do ano que vem. Se Deus quiser, depois que ele estiver vacinado, porque eu pretendo vacinar o Antônio com a primeira vacina aprovada para crianças. Eu já defini a escola e um dos critérios que eu utilizei para a escola foi eu constatar na escola que existem janelas nas salas de aula, que as janelas estão abertas e que a porta também está aberta para permitir o fluxo de ar natural. Isso faz com que
partículas que tenham potencialmente o coronavírus se dispersem no ar, minimizando o risco de contaminação para as crianças. Isso é muito importante. Então, nesse dia, que é o dia que se comemora, né, o Dia do Profissional, do Trabalhador em Educação, eu queria deixar aqui os meus parabéns a profissionais, professores, professoras, técnicos e técnicas em educação, zeladores, zeladoras, vigias, enfim, aqueles que estão envolvidos com a atividade de educação. Eu queria deixar aqui os meus parabéns e a minha solidariedade a todos vocês. Nós que sofremos muito durante a pandemia para levar a educação aos filhos dos outros com o mesmo carinho que nós levaríamos aos nossos filhos, porque nós tratamos os filhos de vocês como se fossem nossos filhos, com o mesmo carinho, com o mesmo respeito, com a mesma atenção. Então, parabéns a todos os envolvidos com a educação brasileira. Nós levamos a educação para nada mais, nada menos que 47 milhões de crianças e adolescentes nesse país e para 8 milhões e meio de adultos na educação superior. É um esforço muito grande que nós fazemos, muitas vezes mal remunerados, muitas vezes não reconhecidos por uma parcela da população que chegou inclusive a jogar pecha nos professores, chamando de preguiçosos, porque tinham paralisado as aulas no auge da pandemia, quando nós não tínhamos ainda tomado sequer a primeira dose da vacina. E ao paralisar as aulas, nós professores, nós profissionais da educação, técnicos e auxiliares, salvamos milhares de vidas nesse país. Por quê? Foi da paralisação da atividade escolar que nós reduzimos a contaminação de jovens e crianças nesse Brasil, que certamente em alguns casos poderiam ter evoluído para Covid grave e para a morte. Nós também salvamos vidas de muitos colegas nossos e de muitos familiares nossos. Infelizmente, alguns se foram no caminho. Aqui em Teresina, eu tenho pelo menos 7 amigos, colegas, professores que morreram após o retorno às aulas presenciais na rede particular de ensino. Eu tenho inclusive ex-colega de 32 anos de idade da minha área biologia que contraiu Covid-19 após o retorno às aulas presenciais e veio a falecer. Um rapaz que tinha uma vida inteira pela frente para dedicar à educação. Mas é isso, os desafios são grandes, nunca foi fácil trabalhar com educação no Brasil, mas sempre foi muito prazeroso. Quem trabalha com educação, eu sou dentista, não exerço mais a odontologia desde há 10 anos atrás e me dedico integralmente à atividade educacional. Quem trabalha com educação, trabalha porque gosta de trabalhar com educação. Eu me realizo muito enquanto biólogo, enquanto professor, mais até do que enquanto profissional da saúde que exerci até algum tempo atrás. E desejo a todos nós, profissionais envolvidos com a educação brasileira, um futuro muito longo pela frente ainda, de muita saúde, muita paz, porque certamente nós temos muito ainda a contribuir com a educação e o desenvolvimento do nosso país. Parabéns a todos nós.